Graça e paz, bom dia. Vamos iniciando aqui mais uma live de oração. Sejam bem-vindos, Ingrid, Viviane, Zenaide, pastora, irmã Darlete, Bruno, tá chegando todo mundo junto. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mirelle, sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar no seu dia, no nosso dia. Irmã Adélia, irmão Isaías. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Que bom que estamos atentos. Maciel, Agismar, aliás, Marcos, né? Marcos Vinícius, irmã Nilda, glória a Deus. Sejam bem-vindos e aqui estamos para buscar a presença do Pai. Eu quero ler com você hoje Neemias capítulo 4. A partir aqui do verso 11. Até o verso 14. Do verso 11 ao verso 14 é o que vamos ler hoje. Amém. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. E então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Olhei e levantei e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Como não temer diante da ameaça de um iminente ataque? A gente percebe que o inimigo da construção, o inimigo da reconstrução, o inimigo da segurança, ele está a cada momento que passa, a cada dia que passa, a cada avanço que se dá na obra,
ele procura desestabilizar de alguma maneira, procura planejar algum tipo de ataque, procura intensificar a perseguição. E nós percebemos aqui que no verso 10, a nossa visão, houve aqui uma revolução no pensamento, houve aqui um despertamento, houve aqui um reconhecimento muito especial, que é o fato de que nós, por nós mesmos, não conseguiremos fazer a construção. Nós, por nós mesmos, não conseguiremos concluir essa obra. E então, já nesse ponto, enquanto a gente consegue ver isso como algo positivo, quando sabemos que somos falhos, que somos fracos e por nós mesmos não conseguimos vencer as tentações, vencer as lutas, vencer os ataques do inimigo. E quando nós reconhecemos assim, então o Senhor assume a direção, porque Ele pode, Ele tudo pode. Diante dessa palavra, o inimigo entende que essa talvez seja a hora de um desânimo, essa talvez seja a hora de atacar. E eles disseram, olha, eles não vão saber de nada, vai ser de surpresa. Antes que eles saibam de alguma coisa, a gente vai entrar, porque ainda dá para entrar, o muro está pela metade apenas, nós vamos entrar e vamos matá-los, porque agora não é só tentar desestabilizar, porque não adianta. Agora não é mais tentar fazer eles desanimarem. Agora não é só amedrontá-los. Agora nós vamos entrar e vamos acabar com isso. Vamos matar, porque para cessar a obra, só matando. Foi essa a estratégia do inimigo durante toda a história, para tentar impedir e cessar a obra de Deus. Começando lá de Caim matando Abel, vem-se matando pessoas, matando profetas, matando bons líderes, matando servos de Deus. Chegou em Jesus, mataram Jesus. Então, a ideia aqui era, a única forma de acabar com isso é matando. E então, essa é uma ameaça terrível. Então, alguns dos judeus que viviam entre os inimigos lá, eles vêm e avisam, olha, de todos os lados eles virão contra nós. De todos os lugares eles se tornarão contra nós. Então, como não temer diante disso? Não seria melhor parar? Pode ser que Deus não esteja querendo mesmo que a gente reconstrua. Quantas vezes a gente está começando uma obra que Deus mandou fazer e começa a vir os ataques e a gente diz, olha, acho que não foi Deus que mandou, que se fosse Ele que tivesse mandado, estaríamos fazendo isso tranquilamente. Se é Deus que quer restaurar os muros da cidade, Ele pode fazer isso até sozinho. Então por que eu tenho que levantar de madrugada? Por que eu tenho que ficar pagando o preço? Mas aí a Bíblia diz que Neemias ele tem uma visão diferente, ele entende que nessa obra o Senhor ele decidiu que haveria a nossa participação. E então a Bíblia vai dizer que Neemias mais uma vez toma providências estratégicas, humanas, colaborando assim. Diz a Bíblia que nós somos cooperadores de Deus. E assim Neemias faz, ele põe guardas,
Ele põe guarda em todos os lugares de possíveis ataques. Ele estrategicamente coloca pessoas para guardar os muros nos lugares baixos, nos lugares altos. E o povo, cada um deveria cuidar das suas famílias. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele se levanta e ele inspeciona tudo, ele observa tudo. Uma das coisas que a gente pode observar em Neemias, como um líder, como alguém chamado para essa reconstrução, é que ele busca observar, busca analisar a situação. Ele, antes de que ele faça alguma coisa, ele procura inspecionar, conhecer. Então ele levanta, ele olha e ele chama. É interessante que lá anteriormente foi registrado que os nobres não quiseram se submeter ao trabalho. Não quiseram se esforçar, não quiseram participar da obra. Mas agora ele chama todos. Ele chama nobres, chama magistrados e o restante do povo. Mas ele coloca que, além do restante do povo, ele chama os nobres, os magistrados, coloca eles numa reunião. E ele percebe que está todo mundo amedrontado, porque há uma ameaça de um ataque. É interessante que o inimigo não vê isso nem como uma guerra. Ele vê isso simplesmente como entrar, eliminar o povo e cessar a obra. Mas aí ele diz o seguinte: vocês não devem temer. Então, como não temer diante de uma ameaça como essa? Como não temer sabendo hoje, pela palavra de Deus, que o inimigo, que o inferno, que o diabo, ele está a todo tempo pronto para destruir, para roubar e para matar. A ideia dele é matar, porque matando ele pensa estar encerrando, cessando aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas Neemias diz: não temais. Como não temer? Então a primeira coisa para eliminar o medo aqui que Neemias fala é focar, é voltar o foco da nossa memória, da nossa mente, né? É voltar o foco. A Bíblia diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Então ele está falando aqui de voltar o olhar, voltar os ouvidos e falar assim: vocês precisam lembrar, trazer à memória o Deus que é o dono de tudo isso. O Deus que é o Deus de batalha, é o Deus que é o dono, é o Deus que nos mandou fazer o que estamos fazendo. Ele fala assim: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor. O nosso problema muitas vezes é que nós desfocamos a nossa memória. Lembre-se do que Deus quer fazer. Lembre do que Ele pode fazer. Lembre-se que Ele é poderoso para fazer. Lembre-se que Ele colocou você nessa cidade onde você está para fazer uma diferença, para ser sal e para ser luz. Lembre-se disso. Lembre desse Senhor.
Porque se você se lembrar das armas que o inimigo tem, da estratégia do inimigo, e colocar isso na sua memória, na sua mente, você não consegue. Você vai temer o bastante para realmente, mesmo sem interferência do inimigo, mesmo sem batalha, mesmo sem morrer ninguém, você vai cessar a obra. Então, para que você não tema, você precisa lembrar, focar o seu olhar mental, o seu olhar emocional, o seu olhar espiritual para o Deus que é grande e que é temível. Mas não é só lembrar. Nós estamos já há alguns dias falando, de vez em quando, aqui nos nossas meditações, sobre estar ou entrar em ação. Não pense a igreja que a oração é o único recurso para a reconstrução. A oração é o clamor. É o clamor que nos capacita, que nos enche de força, é o clamor que nos dá estratégias, é ele que nos dá ânimo, é ele que nos faz lembrar do grande e temível Senhor. É ele que nos faz colocar, na verdade é ele que nos coloca no centro da vontade do grande e temível Senhor. Não temais, lembrai-vos. Aqui trata de um exercício de memória, um exercício da mente, um exercício do foco. É preciso focar no Senhor. É o que Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É talvez o que Pedro tenha esquecido de fazer no momento em que ele estava caminhando lindamente sobre as águas, poderosamente, ineditamente, andando sobre as águas. E quando ele está indo, a Bíblia vai dizer que ele ouve o vento forte sobre os seus ouvidos. E ele então perde o foco. Ele dá mais crédito ao vento do que a Jesus que está na sua frente. E aqui, diante da iminente batalha, de iminente ameaça, de iminente morte, iminente ataque, o conselho de Neemias, o chamado de Neemias, é que eles deveriam focar a sua mente em Deus, fixar o olhar em Deus. Então, nesse caso, ele diz, lembrai do grande temor do Senhor, mas além de lembrar, eles precisavam pelejar pelas suas famílias, pelejar pelas suas casas. Lembrando que, além de tantas famílias inteiras estarem precisando de Jesus, não se pode perder o foco, perder a visão de Deus, de que precisamos batalhar pelas nossas famílias. Vai dizer, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Entendamos que a nossa família é o primeiro ministério que temos. Há poucos dias, vendo um pregador numa grande conferência, ele diz que vai apresentar a sua igreja. E ele fala com a pessoa que está cuidando da mídia, diz, coloca a foto da minha igreja aí para que o povo veja o quanto que é linda a minha igreja. É um pastor de uma mega igreja. E a pessoa que está trabalhando na mídia diz, mas aqui não tem foto da igreja. Ele falou, tem, eu trouxe para você, é a única foto que eu trouxe. Então,
a pessoa que cuida da mídia, ele entende e ele coloca no telão, então, a foto da família daquele pastor. Ele diz: aqui está a igreja que eu pastoreio. Aqui está a primeira igreja que eu pastoreio. Então deixa eu te falar. Quantos de nós está ganhando a cidade, ganhando o mundo e perdendo a família? Então, peleje pela sua família, sabendo que não é simplesmente pelo fato de sermos a família que não precisamos pelejar. Há uma batalha. O lugar mais difícil para sermos missionários, o lugar mais difícil para ganharmos pessoas para o Senhor, o lugar mais difícil de nós, de repente, fazermos cultos, o lugar talvez mais difícil de nós vivemos uma paz de Deus é dentro das nossas próprias casas. É porque, sabendo o inimigo que se destruir a família, ele destrói tudo mais. Então não temas, pelejem pelas suas famílias. Não tire o foco ou não desvie o seu foco do Senhor. Continue lembrando do Senhor. Lembre do que Ele pode fazer. Lembre do que Ele quer fazer. Lembre do que Ele fará. É esse o motivo do nosso clamor, é essa motivação que temos para estar aqui de madrugada orando, sabendo que Deus é poderoso para fazer e que diante dele, com ele, nele, não precisamos temer. Não temais, lembrai-vos do Senhor. Amém? Vamos orar. Quero aqui agradecer muito a cada um de vocês que entraram na live para orarmos juntos. É um privilégio para nós, é uma alegria para nós vermos todos aqui participando da live. Vamos orar? Deus de amor, Deus querido, nós clamamos a Ti para que o Senhor continue, Deus, nos fortalecendo, nos dando visão e nos dando, Deus, o entendimento de que precisamos clamar, porque o Senhor promete que clamando ao Senhor, o Senhor nos responde. Nos humilhando perante a sua face, o Senhor nos responde, buscando a sua face, nos humilhando, orando e convertendo-nos dos nossos caminhos errados. O Senhor ouve do céu, perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Portanto, Pai, nós clamamos para que haja cura na nossa terra, para que haja cura na nossa família, e nossa família seja, Deus, aquele grupo de pessoas na cidade que irá contagiar os outros com a saúde espiritual, com saúde emocional, com relacionamento com o Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, esteja, Deus, agindo em cada família do teu povo, e que cada um possa, Deus, receber uma voz do Senhor, receber uma convicção da parte do Senhor dizendo: não temas, lembre-se de quem é o Senhor que você serve. E assim nós possamos lutar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, Pai, no nome de Jesus. E seja, Deus, visitando cada família aqui representada nessa live, cada cidade representada nessa live, e que a mão poderosa do Senhor seja com cada um de nós. Não nos permita, ó Deus, sermos desestruturados, mas que o Senhor nos envie cada dia mais a convicção no nosso coração de que não precisamos temer. O que precisamos é focar o nosso olhar espiritual, emocional no Senhor. Pai, muito obrigado pelo momento de oração desta manhã. Muito obrigado por cada um que está, ó Deus, participando. Muito obrigado por cada um que no decorrer do dia estará orando conosco. Muitíssimo obrigado. Nós oramos, nós agradecemos desde já pela grande obra que veremos a partir de então na cidade em que vivemos. Nós oramos, nós agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã
se Deus quiser.